Livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, verso 8 também. Apocalipse, capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, verso 8. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo, uma boa noite para todos os nossos irmãos através da internet. Deus abençoe a todos. Se o irmão José quiser fechar essa porta aí para ajudar nós, irmão Zé. Nós vamos ler então Apocalipse, capítulo 1, verso 8 e também o 2, verso 8, para nós meditarmos um pouquinho nesta palavra, né? Então diz assim, capítulo 1, verso 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E o 2, verso 8 também: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Senhor nosso Deus, queremos mais uma vez entrar em Tua presença e dar atenção completa, Senhor, à Tua palavra, e pedir que o Senhor venha tomar controle, Pai, de tudo e de todos, e de cada espírito errado que possa vir atrapalhar o culto dos Teus filhos, Pai, o culto do Senhor. A Tua palavra será pregada, Pai. Nós queremos ter toda a nossa atenção voltada para a Sua verdade, que Tu possas ungir e nos inspirar enquanto falamos e ouvimos a Tua voz através da palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer como o Senhor fez com Isaías, tocar os nossos lábios e os nossos ouvidos com aquela brasa viva do Teu altar de misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tome o controle de tudo e de todos, que a Tua palavra possa abençoar a vida dos Teus filhos, da Tua igreja, Pai, que nesta hora está, ó Pai, com toda a atenção para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos meditar nesta noite sobre um assunto, um pequeno e simples assunto, mas que é de grande ajuda para nós todos, né? Nós vamos falar sobre o sétimo selo continua. Foi isso que o profeta escreveu depois de ter pregado o sétimo selo no domingo, né? Os irmãos sabem desta mensagem. Ele voltou e acrescentou alguns parágrafos antes de liberar para as pessoas o sétimo selo. Então, eles colocaram na mensagem esse título aqui, né? O sétimo selo continua. E na verdade continuou mesmo quando o irmão Brana colocou aqui alguns parágrafos que nos ajuda muito e que ele sabia que ajudaria a igreja. Na segunda-feira o sétimo selo continuou com o profeta acrescentando alguns parágrafos aqui, né? Mas o nosso assunto também é sobre a continuação do sétimo selo, porque o sétimo selo não terminou com William Brana, o sétimo anjo. Nós sabemos que William Brana foi Apocalipse 10, do 1 ao 7, né? Mas ele continuou com João comendo o livrinho para profetizar de novo, a povos, nações, línguas e reis. O sétimo selo continua na boca de João para abrir para nós o sétimo selo ao público, porque nos Estados Unidos o profeta diz: o sétimo selo não foi aberto ao público. Só o irmão Brana ficou sabendo, até onde nós sabemos, né? De tudo o que aconteceu ali com o sétimo selo, quando foi aberto, naquela semana misteriosa, onde Deus estava revelando todos os selos, né? O último selo foi omitido, não foi podido explicar. O último selo é o selo da terceira etapa do irmão Brana. A terceira etapa você não vai explicar, diz Deus para o profeta. Era justamente o que aconteceu para os selos serem abertos. O irmão Brana não pôde explicar
como que Deus voltou, Jesus Cristo voltou naquela nuvem, saindo do posto da intercessão, do trono do Pai da mediação, para vir, né, no trono do seu próprio trono. Então o sétimo selo continua quando João toma o livrinho para profetizar de novo, e é sobre isso que nós vamos falar. O sétimo selo continuou com João comendo o livrinho, profetizando de novo, para que nós pudéssemos ver o que aconteceu debaixo daquele sétimo selo. Mas o sétimo selo também não acaba quando João parte, quando João morre, né? O sétimo selo ainda continua, com pastores, evangelistas, mestres e doutores, levando a mesma mensagem. O sétimo selo só acaba quando a noiva for raptada. Então, se nós temos aí um povo ainda na terra, pregando a mensagem pura do sétimo anjo, o livrinho que João comeu, é porque o sétimo selo ainda continua na boca de pastores, na boca do quíntuplo, que foi fielmente ensinado pelo mensageiro, que comeu o livrinho, João, né? Então o sétimo selo, ele continua, porque existe ainda alguma coisa que Deus está esperando, né? Alguns acontecimentos proféticos ainda, para que esta noiva seja apertada pelo concílio ecumênico, né? E algo mais que Deus vai fazer ainda, né? Então, meu irmão, a Bíblia mostra para nós que Ele é o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. O princípio no Gênesis, o último no Apocalipse. Ele é o Criador no Gênesis, quando disse haja luz. Mas Ele é o último no Apocalipse, quando Ele disse haja esquilos. O Criador do Gênesis, diz o profeta, está conosco. Na mensagem a Ele ouvi. Quando o profeta fala sobre os esquilos, quando os esquilos foram trazidos à existência, então Ele é o primeiro ali, quando Ele disse haja luz. O profeta diz naquela plataforma invisível do tempo. Mas Deus, Ele é o último também, quando Ele disse haja esquilos. A voz, o Criador de Gênesis, diz o profeta, está conosco. Então Ele é também o primeiro dos patriarcas, Rubem. Ele é o último dos patriarcas, Benjamim. Ele é a pedra de jaspe e Ele é também a pedra de sardônica. Vamos gravando isto. Ele é o primeiro selo, presta atenção nisso aqui. Ele é o primeiro selo com Paulo. Ele é o primeiro e o último das eras da igreja. Ele é o primeiro selo com Paulo. Ele é o último e o sétimo selo com João. Paulo continuou o primeiro, que era Jesus. João continua com o último, que é Brana. O último selo, o último e sétimo selo. O último selo é o sétimo, porque Deus trabalha com o 7. Então ele era cordeiro, a palavra pura no ministério de Paulo. O fundamento. Paulo ensina isto. O fundamento. Jesus era o primeiro selo, irmãos. Jesus não é só o sétimo selo. Jesus era o primeiro selo. E sabe o que está representado em Paulo é o leão. O que está representado em Paulo é o leão. O leão representa a palavra pura, que estava na boca de Paulo. O que Paulo tinha? O fundamento para a salvação do homem. Jesus Cristo era a principal pedra de esquina, de fundamento, de base. Você pode perceber que Jesus está na base, aonde está Paulo? Fé. Jesus faz a base com os 4 evangelhos. É o que Paulo usa para edificar a igreja. Começa com fé. Fé, faith em inglês é 5 letras, diz o profeta. Não é coincidência. Porque a base de todo o evangelho está ali, em cima da fé. Faith, 5, Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra de fundamento. Jesus era a pedra de fundamento.
Paulo, ele continuou com o mesmo ensinamento, com a pedra de fundamento. Paulo continuou com o primeiro selo. Os irmãos estão acompanhando? Então ele é o leão que bramou, né, que deu aquele bramido de 7 trovões, a palavra pura também, o fundamento agora de pedra de coroa. Do mesmo jeito que o cordeiro estava ali como fundamento, no ministério de Paulo, de pedra de esquina, e Paulo edificou sobre aquele fundamento a sua mensagem, sendo Paulo o primeiro selo, ele continuou com a mensagem do primeiro, que era Jesus, e construiu sobre o fundamento que era fé, faith, Jesus, 5 letras, né? Mas você tem agora aqui, ele também é leão, aqui no livro do Apocalipse, quando há aquele bramido de 7 trovões, a palavra pura novamente, na boca do leão, a pedra de coroa agora, 7, a revelação, o 7º selo, a revelação com a pedra de coroa. A pedra de coroa é o fundamento dos selos, profetizado por João. João continua com o mesmo ministério de pedra de coroa, que foi trazido pelo último, que é Jesus, o 7º selo. Veja que há um paralelo para o primeiro selo continuar na boca de Paulo, e o último e 7º selo continuar na boca de João. Paulo tinha o mesmo ministério de Cristo. Os mandamentos que vos escrevo são mandamentos do Senhor, né? E Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você cuida, né, ser profeta ou espiritual, reconheça. Se alguém vos pregar outro evangelho, além daquele que temos anunciado, seja anátema, amaldiçoado, porque não pode se pôr outro fundamento do que já foi posto, que é Cristo, a principal pedra de esquina. Agora, Paulo representou, o que Paulo representou? O primeiro selo, o qual era Cristo. O primeiro selo era Cristo, o Cordeiro, e o primeiro selo continuou com Paulo. Paulo profetizou de novo o que Jesus profetizou no primeiro selo. Tudo o que Jesus trouxe para ser o primeiro da era da igreja, porque a era da igreja começa com o leão, a palavra pura, o primeiro. Paulo toma todo aquele fundamento que Cristo deixou com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e profetiza de novo, trazendo mais luz sobre os 4 evangelhos, fazendo mais sentido a mensagem de salvação dos 4 evangelhos, que é o fundamento, que é o primeiro, que é o leão, que é Cristo. Então, o primeiro selo é a palavra pura, irmãos. O primeiro selo, a era dos Efésios, é a palavra pura, na boca de Paulo, o leão da tribo de Judá, trazendo fé para a salvação do homem. Agora, João tem o mesmo ministério de Brana, assim como Paulo tinha o mesmo ministério de Cristo, a palavra pura, a mesma manifestação de Cristo. João tem a mesma manifestação de Cristo no 7º anjo. Paulo manifesta a mesma palavra que estava na boca de Cristo Jesus, né? Então, João tem o mesmo ministério de Brana, a mesma manifestação de Cristo no ocidente. Paulo era a mesma manifestação de Cristo lá no oriente. Então, João representa a noiva. João representa a noiva. João representa o 7º selo também, porque ela é a esposa do Cordeiro. Ela é a esposa do 7º selo, o qual era Cristo, Brana, né? Veja, soou o primeiro selo, soou o 7º selo. Quem era? O leão da tribo de Judá, Cristo,
o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O mesmo Jesus que estava com Paulo é o mesmo Jesus Brana que está com João. O sétimo selo é a palavra pura na boca de João. O primeiro selo era a palavra pura na boca de Paulo. O primeiro selo, a palavra pura na boca de Paulo, estabeleceu fé, uma base para a salvação. O último e sétimo selo, na boca de João, a pedra de coroa, estabelece a revelação para o arrebatamento. Os irmãos estão acompanhando? Por isso ele é primeiro e é o último. O mesmo Jesus que é cordeiro com Paulo, ele é leão com João. O mesmo Jesus que é alfa no primeiro selo, ele é ômega no sétimo selo. 1 aos Coríntios, Paulo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aí você traz para João: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que o que João profetiza é as mesmas revelações trazidas pelo sétimo anjo, o Cristo Brana. Jesus disse em São João 16: ainda tenho muita coisa que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O que aconteceu? Paulo continuou com a mensagem do primeiro selo e explicou as coisas que Cristo não podia explicar mais tarde. O profeta fala disso na mensagem O Desvelar de Deus. Brana disse, tenho muitas coisas que vos dizer. Brana diz: olha, eu sei o que é aqueles trovões. Mas eu não posso explicar. Vocês não suportarão. Não quero machucar vocês, diz o irmão Brana. O que aconteceu? João profetizou de novo na mensagem do último ômega e explicou isto mais tarde, como Paulo mais tarde explicou o que Jesus não podia dizer. Jesus não podia explicar, irmãos, como que eles comeriam a sua carne. Jesus não explicou. Como que eles beberiam seu sangue. Aqueles eram os bebês pentecostais do tempo de Jesus. Eles não compreendiam a mensagem de Jesus. Aqueles 70 que foram embora eram os bebês pentecostais que não suportaram a mensagem do primeiro, do alfa, quando ele pregou sobre comer sua carne e beber seu sangue. Paulo explicou isto mais tarde. Paulo continuou o ministério do primeiro selo, Jesus, e explicou isto mais tarde. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, abençoou, partiu e deu, e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomou o cálice também, abençoou e disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Tomai, comei. Paulo explicando o que Jesus não explicou. Brana não podia explicar como a era terminou. Perguntaram para ele sobre a misericórdia, Ele disse: não vá pensar você assim. Não vá pensar você assim. Ele não explicou, mas ele pregou que para o selo ser aberto, a era de Laodiceia tinha que terminar, e o Cordeiro tinha que sair do trono da intercessão, aonde não haveria mais misericórdia. O irmão Brana não explicou estas coisas. João continuou o ministério do sétimo selo, do último selo, e explicou isto para nós mais tarde. Os irmãos estão acompanhando? O primeiro e o último ministério é o mesmo. Deixa eu ler aqui, quer ver? Na mensagem A Era de Laodiceia, o profeta diz aqui assim, na metade do parágrafo: quem terá o poder da infalibilidade, que deve ser restaurada na última era? Se vai ser restaurada, é porque Paulo tinha este poder. Reconheça que
Se você é profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele tinha o poder da infalibilidade. Tinha ou não tinha? Por isso virou o quê? A palavra do Senhor. As cartas de Paulo é a palavra do Senhor. Está escrito aqui, a Bíblia Sagrada. Não é a palavra de um homem. Se fosse a palavra de um homem, não estaria na Bíblia. Porque tudo que foi escrito aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra do Senhor. É infalível. A palavra na boca de Paulo, ele tinha este poder da infalibilidade, porque Paulo era a boca de Deus, comissionado pela coluna de fogo. Aí o profeta diz assim, quem terá o poder da infalibilidade, que deve ser restaurada na última era? Então na última era nós teríamos a boca de Deus na terra, uma palavra infalível na boca do sétimo anjo, porque o último e sétimo selo é ômega. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Amém? Pois esta última era, o sétimo selo, o sétimo e o último selo, ela voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Porque Paulo manifestou a noiva da palavra pura. Por isso o profeta chama esta última noiva da igreja efesiana. Paulo era o mensageiro para a igreja de Éfeso. Eles tinham a palavra pura na boca de Paulo. Porque Paulo continuou o primeiro selo, que era Alfa, Jesus. Amém? Olha, irmão, que privilégio nós temos. Brana trouxe este poder para a igreja, a palavra pura na boca do leão de 7 trovões. João profetiza a mesma coisa para dar a esta igreja esta qualidade de noiva pura, restaurada pelo sétimo anjo e o sétimo selo, que é Jesus Cristo de novo na terra. Acompanhe isso aqui. A última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isto significa que teremos uma vez mais, como foi dada perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi, eu lhes direi quem terá, será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais, olha para você ver, completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta. Isso aqui, em todas as eras, desde Enoque. Deus diz para o profeta: eu não te chamei para ser como João Batista. Jesus disse de João Batista: dentre os nascidos de mulher até agora não houve um maior do que João, porque brana ainda viria. Será um profeta mais até que nos dias de Enoque, porque este homem, olha para você ver isso aqui, este homem, brana, o sétimo anjo, terá necessariamente, era necessário que o sétimo tivesse esse ministério, porque Deus trabalha no 7, o 7 é conclusão, o 7 é perfeição. Jesus, ele tinha que vir no sétimo. Então necessariamente Brana teria que ter um ministério maior do que todos os outros profetas, maior do que Paulo, porque o ministério de William Branham era manifestar o próprio Jesus Cristo na terra. Não era só um profeta. Paulo foi um profeta. Ele deu continuidade à mensagem do profeta Jesus. Mas aqui você tem o sétimo mensageiro, que não é só um profeta, meu irmão. Ele é mais do que um profeta. Porque ele teria que manifestar na terra a volta do Filho do Homem, o Alfa, para abrir os selos e desatar os seus selos e revelar 7 trovões. Sabe aqui, olha, presta atenção nisso aqui, porque este homem, o sétimo anjo, terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. Ele terá o ministério do próprio Jesus Cristo, porque como Alfa ele é pedra de esquina, e como Ômega ele é pedra de coroa. A pedra de coroa que desce sobre a igreja é Cristo mesmo vindo.
Este sétimo terá o ministério da pedra de coroa, que é Cristo. Os irmãos estão acompanhando esse raciocínio? O ministério profético de pedra de coroa. Deus o manifestará. Olha aqui, ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Que sinal? O sinal do Filho do Homem. Olha aqui. Então, o primeiro e o último ministério é o mesmo. A mesma cabeça do Oriente é a mesma cabeça do Ocidente. A mesma cabeça que veio sobre o ministério de Éfeso, que é Paulo, é a mesma cabeça que vem sobre o ministério da noiva do último dia, que é João. Paulo deu continuidade ao primeiro ministério de Jesus, explicando o que Jesus não pôde explicar aos seus, porque eles não suportariam. João deu continuidade ao último ministério, o sétimo ministério de Brana, explicando o que Brana não podia explicar, porque também você tem aqui, na primeira e segunda etapa, bebês pentecostais. Foi isso que o profeta disse. Deus disse: você não pode explicar estas coisas a bebês pentecostais. Olha, Paulo continuou o primeiro selo, que era a manifestação pura, o leão. Paulo, ele profetizou, de novo, o que Jesus havia profetizado, que foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Paulo, ele continuou com o primeiro selo, que era a manifestação de Cristo, a palavra pura, o leão, né? Paulo representou aqui a noiva do Calvário, que cairia. Paulo representou aquela primeira noiva que caiu em Nicéia. João continuou com o último e sétimo selo, a manifestação novamente da palavra pura, o leão. João representa a noiva do monte pôr do sol, essa que não cairá. O primeiro e o último. Paulo, presta atenção, Paulo comeu o livrinho fechado dos 4 evangelhos. Paulo comeu aquele livrinho dos 4 evangelhos. E Paulo tomou os 4 evangelhos ali e profetizou de novo a povos, nações, línguas e reis, ali na Ásia Menor, na era de Éfeso, explicando um Cristo misterioso. Cristo, o mistério de Deus. Cristo, o mistério de Deus. Brana que pregou o Cristo, o mistério de Deus revelado. João comeu o livrinho aberto dos 7 selos e profetizou de novo a povos, nações, línguas e reis, explicando para o povo Cristo, o mistério de Deus revelado. Tá certo? Porque, irmãos, nós temos que ser humildes e reconhecer. Nós tínhamos uma mensagem do irmão Brana, Cristo, o mistério de Deus revelado. Mas eu vim compreender este Cristo revelado depois que João profetizou de novo. Ontem eu estava dizendo para os irmãos, né? Jesus veio revelar o Pai. E quando eu falei que Brana veio revelar Jesus Cristo, eu peguei exatamente, talvez vocês não tenham percebido. Eu não programei, mas vocês não perceberam. Quando eu disse que o Pai veio revelar Jesus em carne, eu peguei a mensagem Cristo, a revelação de Jesus Cristo. E eu mostrei, talvez os irmãos não conseguiram ler, mas a mensagem que eu ia ler era a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Foi quando o Umbanda pregou a primeira mensagem dos 7 selos. A revelação das 7 eras, a revelação de Jesus Cristo. O que estava na capa? O irmão Brana. Brana é a revelação de Jesus Cristo para os gentios. Jesus é a revelação do Pai para os judeus. Brana, ele pregou a primeira mensagem das 7 eras, a revelação de Jesus Cristo. Foi a que eu mostrei para os irmãos. Para mim não é coincidência, tá certo? Paulo deu continuidade ao primeiro selo, o primeiro ministério de Jesus Cristo, né? Pregando o que Paulo pregou, dando continuidade ao primeiro selo, que era Jesus. Jesus é o primeiro selo, ele é o alfa,
Era um homem. Paulo pregou, deu continuidade ao primeiro selo, pregando que só havia um nome pelo qual nós deveríamos ser salvos. Foi isso que Paulo pregou? O que João faz? João deu continuidade ao sétimo selo, o último ministério de Jesus em Brana, e pregou para nós: só há um novo nome pelo qual nós vamos receber fé de arrebatamento. Amém? No nome de Jesus você não tem fé de arrebatamento, você tem fé de salvação. No novo nome de Jesus, quando Ele retorna e abre o livro, Ele nos dá fé de arrebatamento. Olha, Paulo pregou que Cristo Jesus era o único mediador entre Deus e o homem, e que Ele estava intercedendo no trono do Pai para a salvação. O que João prega? João prega para nós que Jesus não é mais mediador, e que Ele saiu do trono do Pai e veio no seu próprio trono para a revelação. Olha aqui nesta mensagem de poder de transformação. Veja, 153. Quando desce agora, nós estamos na última era. Não lá atrás na era pentecostal. Estamos aqui na última era. E a primeira era começou com a palavra, o qual era Cristo. E a última era tem que terminar com a palavra, o qual é Cristo. Em outras coisas, como expliquei isto para vocês, mensagem, o poder de transformação. Então veja aqui, o último ministério sendo igual, João representou a noiva virgem da palavra pura do dia. A noiva do Calvário teve um ministério depois da primeira vinda. Paulo deu continuidade ao ministério da primeira vinda. Por isso Jesus é o primeiro na era de Éfeso, com Paulo, o alfa. Eu digo, foi muito humilde Paulo, me diga que não foi. Paulo, profeta que representou, deu continuidade à mensagem de Jesus Cristo. Não tinha nem roupa, tinha só uma capa que ele esqueceu lá, depois pediu para os seus irmãos buscar. Humilde, simples. O grande apóstolo Paulo, o grande apóstolo João. A noiva do Monte Pôr do Sol tem um ministério, a noiva do Calvário teve um ministério, Paulo representou ela no primeiro selo. A noiva do Monte Pôr do Sol tem um ministério depois da segunda vinda, como Paulo teve um ministério depois da primeira vinda. Paulo continuava representando Jesus, o alfa. João representa esta noiva que tem seu início no Monte Pôr do Sol, o sétimo selo, quando ele é aberto no Monte Pôr do Sol. João, ele dá continuidade ao ministério de Brana, explicando tudo aquilo que Brana não podia explicar. O profeta diz, perguntaram, terá a noiva do último dia um ministério antes do rapto? Sim, será muito humilde, João. Teve a noiva um ministério depois da primeira vinda? Sim, muito humilde, Paulo. Paulo, ele comeu o livrinho fechado da graça de Deus, porque o livro da graça estava fechado, com 7 selos. Desde o primeiro selo até o último selo, você tem o livrinho fechado da graça de Deus. Então Paulo comeu aquele livrinho fechado da graça de Deus, pregou o nome de Jesus para a salvação, e foi perseguido por causa do nome de Jesus. Isso que aconteceu com Paulo. João, olha, presta atenção, João come o livrinho aberto agora da revelação de Deus e pregou o novo nome de Jesus para o rapto. E agora João foi perseguido por causa do novo nome de Jesus. Os irmãos estão vendo aí o paralelo? Paulo foi perseguido pelo nome de Jesus, 5 letras. João é perseguido com a noiva pelo novo nome de Jesus, 7 letras. O primeiro alfa é Jesus,
O segundo e último ministério é Cristo, Brana. 7, perfeito, perfeição. Então veja, eu sou o Alfa, Jesus, a noiva do Calvário, o primeiro, né? Com Paulo, o primeiro selo. Olha, eu sou o Ômega, Brana, a noiva do último dia, com João, o 7º selo. Você vê que Paulo terminou o primeiro selo. Paulo representava a noiva primitiva de Jesus, com o fundamento da fé apostólica. Por que o irmão Brana veio restaurar a fé apostólica? Porque você teria no último ministério o Ômega, com a mesma palavra, a mesma revelação que a noiva primitiva teve. Então você não separa Jesus, o Alfa, do primeiro selo. Amém? Paulo deu continuidade ao primeiro ministério de Jesus, irmãos. Quando Paulo sai de cena, o primeiro selo acaba. Quando Paulo sai de cena, o primeiro selo acaba para começar o segundo. Quando Brana sai de cena, João continua com o mesmo selo. Agora, o 7º selo só acaba quando a noiva for tirada da terra. Assim como o primeiro selo acabou com a morte de Paulo, o último e 7º selo só acaba com a ida da igreja. Vamos ler mais um aqui? Olha, nomes blasfemos. Não tem parágrafo essa mensagem aqui. Diz assim, portanto, a pedra, esta igreja pentecostal do último dia, que recebeu o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que recebeu a primeira. Olha, presta atenção. No decorrer de todas as eras, eles receberam o Espírito Santo, mas não na medida que o tem agora. Porque agora é a restauração da primeira era. Nós temos a mensagem pura que Paulo teve. Porque Paulo deu continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Nós temos a palavra pura que Brana trouxe com a revelação dos 7 selos. E nós, João, dá continuidade ao 7º e último selo. Então, ao tomarmos o primeiro castiçal, Alfa, o primeiro castiçal, Alfa, da era da igreja, está aqui, e o Ômega, como acenderam a primeira vela, subiu cada vez mais alto e ficou cada vez mais escuro. O primeiro e o último, e assim por diante. Então, a luz perfeita você só tem no primeiro selo. A luz perfeita você só tem no último selo. Jesus é a luz do amanhecer. Paulo levou a mesma luz, sendo o primeiro e o primeiro selo. Certo? Brana é a luz do entardecer, o mesmo Jesus com a mesma luz, com a mesma coluna de fogo. João profetiza de novo e dá continuidade ao 7º e último selo, que era Cristo, o mistério de Deus revelado em carne. Então você não separa a Brana, o Ômega, do último selo. João deu continuidade ao 7º e último ministério, que é Jesus. Paulo era o mesmo primeiro selo que saiu de Jesus, a sua noiva. Aquele ministério de Paulo era o ministério de Jesus. Tinha saído do primeiro, que é Jesus, no Calvário. João é o mesmo 7º selo que saiu de Brana, sua noiva. Você vê que aquela noiva que caiu, saiu de Jesus, no Calvário, o primeiro selo, o Alfa. Essa última noiva sai do 7º selo, o último selo, que é Jesus Cristo na sua volta. Paulo era imitador de Cristo Jesus.
Paulo era imitador de Cristo Jesus, e que não poderia Paulo disse, não poderia pôr outro fundamento além do que já estava posto, o qual era Jesus Cristo, né? Paulo profetizou o mesmo evangelho, né? E se alguém trouxesse outro evangelho além do que Paulo já tinha posto, que seria anátema. Paulo, diga só o que nós temos dito. Paulo está dizendo isso aí. Se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, uma doutrina errada, que seja anátema. Foi o que João pregou para nós. Fica com o que está nos CDs. O que está nos CDs? Se eu chegar a partir antes do rapto, vocês não pensem que vocês vão ouvir só os meus CDs. Isto não é certo, não é doutrina certa. Não permitam esta doutrina. João, o pastor Osmar, ele pregou certa vez, que os irmãos vão lembrar. Se um dia, o pastor Osmar pregou, se um dia eu pregar alguma coisa que seja diferente já do que tenho profetizado, vocês me deixem. O pastor Osmar pregou isso. Se eu pregar qualquer outra coisa dentro do que já foi profetizado desse livrinho, vocês me deixem. Por isso, o pastor Osmar pregou: diga só o que tenho dito. Qualquer outra coisa além disso é anátema, é amaldiçoado. Por isso, uma doutrina de apertar o play e só ouvir o pastor Osmar é anátema, é amaldiçoado. Não é doutrina certa. Os pastores, eles foram fielmente ensinados por João, e nós levamos o mesmo selo, o mesmo ministério, a mesma mensagem. Pregamos exatamente o que João pregou, sem tirar e sem acrescentar, sem querer ser diferente de outros pastores. Estamos exatamente nas mesmas pisadas do pastor Osmar. Ele disse que apertar o play, só ouvir os CDs, é doutrina errada. Você anula o quíntuplo de Efésios, tá certo? Você anula. Quando um pastor prega que só tem que ouvir os CDs, ele está anulando, ele está querendo projetar a si mesmo para a igreja. Você pode não crer que eu sou um pastor, você pode crer que eu não tenho um ofício de um pastor, que eu não fui chamado para um pastor, mas pastor na Bíblia é bíblico. A Bíblia diz que o quíntuplo de Efésios, pastor, evangelista, doutores, mestres, foi dado por Deus. Você tem todo o direito de crer que eu não sou um pastor, mas na Bíblia tem pastor dado por Deus, e eu creio. E se Deus deu pastor, evangelistas, mestres e doutores, é porque a igreja precisava ser aperfeiçoada. Então você tem um verdadeiro quíntuplo, tá certo? Que toma a mensagem do cabeça, que é um só homem que Deus usa, e ele traz luz e dá sentido a esta palavra para aperfeiçoar o corpo. Não adianta querer se aparecer e ficar bajulando o pastor Osmar para ganhar a atenção do povo, não. Você tem que crer na Bíblia. Deus deu profeta, mas deu pastor também. E se Deus deu pastor, é porque o pastor tem um ofício para ajudar a igreja. Senão Deus não tinha dado. É respeitar a palavra de Deus, não enganar o povo. João foi imitador de Brana. O que foi que Brana disse quando perguntaram para ele se só tinha que ouvir ele? Ele disse: não pense uma coisa dessa, misericórdia. Existem homens inspirados por Deus para pregar o evangelho. Pastor Osmar pregou a mesma coisa, certo? Eu não tenho que ficar bajulando o pastor Osmar para chamar a atenção dos membros do pastor Osmar. É o que estão fazendo. Fica com a palavra. Ou seja sincero. Vai apertar o play? Senta então. Anula o seu ofício de pastor e coloca só o pastor Osmar para a igreja ouvir. Anula a Bíblia que deixou pastor para administrar a mensagem do quíntuplo, o profeta que encabeça o quíntuplo. É isso que os pastores fazem. Pastor, evangelista, doutor, ele toma a mesma mensagem do cabeça da escritura do dia e ministra para o povo. O povo precisa disso, senão Deus não tinha dado para o aperfeiçoamento, tá certo?
Bom, não é só o profeta que traz aperfeiçoamento, não, é o quíntuplo, porque o quíntuplo usa a palavra do profeta do dia para aperfeiçoar a igreja. É o que eu estou fazendo aqui nesta noite, meus irmãos. Me diga que o que eu estou pregando para vocês é mensagem minha, é mensagem de João. O que estamos fazendo aqui é trazendo luz para os irmãos verem o que João trouxe para nós. João foi o imitador de Brana e que não pode pôr outro fundamento além já do que foi profetizado. Foi o que o pastor Osmar falou. Não se consegue pregar nada novo dentro daquilo que já foi profetizado por João. Não adianta ninguém querer pregar nada novo daquilo que Paulo trouxe, que era Jesus. O que os apóstolos tinham que fazer? Levar a mesma mensagem do apóstolo Paulo. Eles reconheceram que Paulo era chamado de Deus. Todos os que vieram depois de Paulo teve que pegar o fundamento do Paulo, o primeiro selo, e levar. Evangelistas, mestres e doutores fizeram isto, missionários. Olha aqui, até hoje eles levam a mesma mensagem. E o que nós temos que fazer? Tomar o que João profetizou e levar a mesma mensagem para o povo. Eu posso pôr o pastor Osmar aqui para os irmãos ouvir, mas tem pastor na Bíblia para Deus usar. Vocês têm CD, vocês ouvem a hora que vocês quiserem o CD do pastor Osmar. Eu não tenho que ficar manivelando vocês para ouvir o pastor Osmar. E nem ficar bajulando, exaltando a voz do pastor Osmar, para mostrar que eu sou verdadeiro, para mostrar que eu tenho ministério de pastor. Não. Se Deus deu eu como um pastor, eu vou pastorear vocês com a mensagem de João, a verdadeira mensagem. Não estou preocupado com cortes que eles fazem, irmão. Não tenho que me defender de cortes que esses pastores estão fazendo da minha pessoa. Eu tenho sinceridade para com Deus. Não sou hipócrita. Quem vai me defender é Deus. Se eu estou sendo falso, é como o profeta diz: se a palavra tem que destruir um ministério, ela vai destruir. Se eu sou falso, Deus vai mostrar. Mas se eu sou verdadeiro, Deus vai mostrar também. Deixa eles falar o que eles quiserem. Recortar vídeo, fizeram isso com o profeta, fizeram isso com o pastor Osmar. Quem sou eu? Como diz, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Um pastorzinho aqui de Jundiapeba, um lugar feio, ruim. Tá certo? Mas e se Deus me deu como um ministro para trazer esta verdade que João profetizou, para levar a mesma mensagem de João? E se Deus me deu essa mensagem? O que as pessoas que não creem vão fazer no dia do julgamento? Então, é Deus que me defende. Se Deus me levantou para ser um ministro desta mensagem, do mesmo evangelho de João, das mesmas palavras que João pregou, é Deus que vai me sustentar. Eu não tenho que me preocupar em me defender. É Deus, é a palavra que nos defende. Paulo, representante da noiva primitiva, colocou a pedra de fundamento com o nome de Jesus, 5 letras. João, representante da noiva atual, moderna, colocou a pedra de coroa com um novo nome, 7 letras, perfeito, perfeição. Paulo foi perseguido pelo nome de Jesus, 5 letras. João é perseguido, nós como João, é perseguido pelo novo nome, 7 letras. O que nós vai ficar triste? Não, que alegria, que prazer, poder ser perseguido pelo novo nome. Os nossos irmãos foram perseguidos pelo nome. Paulo, ele disse: trago em meu corpo as marcas. Ele tinha prazer. Nós não apanhamos ainda? Não levamos chicotada ainda, não fomos para a cadeia ainda, só chama nós de herético, de tanto quanto é nome, mas eu estou preocupado com isso? Não. Paulo, olha aqui, Paulo foi a costela de Jesus Cristo, saiu de Cristo, a pura palavra semente. Você não separa Jesus do primeiro selo que era Paulo. Paulo foi a costela de Jesus, ele formou aquela noiva pura que caiu em Niceia, mas era a noiva pura. João foi a costela de Brana, saiu de Brana, a pura palavra semente. Você não separa Brana do último que é João. Não vamos acrescentar um 8º aqui não, vocês podem ficar sossegados, viu? Não tem 8º não, nem o filho do homem foi 8º, o filho do homem precisou do 7º anjo.
João, ele precisou do sétimo para ser a noiva. Não tem é 7 mensageiros, 7 espíritos. O plano da redenção é fechado com 7 mensageiros, 7 selos, 7 trombetas. O Filho do Homem, o próprio Jesus, ele voltou depois do último mensageiro, mas teve que ficar incluso no 7º mensageiro. Você não tem Filho do Homem manifestado sem o 7º mensageiro. Você não tem Jesus Cristo em carne sem o 7º mensageiro. Como você não tem a mensagem de João, a esposa de Cristo, sem o 7º mensageiro. João é profeta dentro do 7º selo. Certo? O povo quer exaltar o pastor Osmar e colocar ele como um profeta. É profeta o pastor Osmar, dentro do 7º selo, representante da noiva. Porque o próprio pastor Osmar pregou que há 2 profetas, Paulo e Brana. Deus usou Paulo como um profeta e Brana como um profeta. O resto foi mensageiros. Não quer dizer que você vai desprezar estes homens. Cada um tem o seu ministério. Tá certo? Um profeta diz, o profeta diz, um profeta é um pregador. A noiva tem o assim diz o Senhor. O irmão Brana disse isso. A noiva tem o assim diz o Senhor. Ela é profeta. Ela é representada por um só homem, João. João representa a noiva profeta, meu irmão. Você não tem que acrescentar e nem tirar da palavra de Deus. Se você coloca o pastor Osmar como um profeta maior, você está acrescentando, e é 7 mensageiros só. Nem o profeta dos profetas Jesus foi profeta fora do 7º anjo. Por isso, a noiva é profeta representada por João, dentro do 7º selo. Não é 8º não. Olha, João advertiu que se alguém inventar ou pregar outra doutrina, que vocês têm que ouvir só os meus CDs, não permita esta doutrina. Que seja anátema, amaldiçoado, seja pastor, evangelista, doutor, quem não profetizar exatamente o que João profetizou, é anátema. Agora, me coloca na parede, não foi isso que o pastor Osmar pregou? Me coloca na parede, mostra onde eu não estou pregando exatamente o que João pregou. Me coloca na parede. O pastor Osmar pregou uma mensagem assim: e se Cristo é eu hoje? E se Cristo é eu hoje? Me coloca na parede, diz o pastor Osmar. Me mostra onde eu estou pregando algo contrário ao que o 7º anjo pregou. Mostra que o que eu estou pregando não tem parágrafo para sustentar do irmão Brana. Me coloca na parede, mostra que o que eu estou pregando não é exatamente o que o pastor Osmar pregou. Vem aqui, me coloca no quartinho aqui na parede, ó, mostra aqui para mim, eu vou te agradecer, meu irmão. O primeiro e o último ministério são iguais, e você não separa Paulo do primeiro selo, Jesus. No último você não separa João do 7º selo, que é Brana. O primeiro selo era Jesus, continuou com Paulo, a semente pura da palavra. O último selo era Brana, continuou com João, a semente pura da palavra. Irmão, isso aqui é maravilhoso demais. Porque Jesus foi o primeiro. Porque Jesus foi o primeiro. Ele foi a palavra aperfeiçoada da semente para o plantio. Chuva seródia e temporã. Porque Brana foi o último, ele foi a palavra aperfeiçoada da colheita, a chuva seródia. Eu não me lembro qual que é o primeiro, se é seródia ou temporã, tá certo? Mas uma é de Jesus, a outra é de Brana. Mas Brana teve as duas, porque Brana restaurou a chuva do ensinamento do apóstolo Paulo. Ele restaurou a doutrina apostólica. Então Brana tinha as duas chuvas. Aquele que crê em mim fará estas obras e fará maiores. Ele terá a minha doutrina apostólica e a revelação dos 7 selos. Por isso Brana é o maior de todos os profetas que já pisou na terra. Está exaltando Brana? Não. É Jesus Cristo em Brana. Sem Brana você não tem Jesus. Viu? Sem Brana você não tem filho do homem. Porque Jesus, o Espírito intercessor das eras, só é homem no corpo de Brana. Só pode ser filho do homem, um profeta em carne humana. Brana foi o último, a chuva seródia, que veio para amadurecer a semente de trigo na seara para a colheita, para o arrebatamento. Brana tinha as duas chuvas, já falei isso, né? Vamos adiantar aqui.
para nós lermos o último parágrafo, vai dar certinho o tempo. Olha, o primeiro ministério Alfa não terminou no Calvário, ele continuou com Paulo no primeiro selo. O último ministério Ômega não terminou no Monte Pôr do Sol em 65, ele continuou com João depois do ano 2000. O sétimo selo continua depois do ano 2000, o sétimo selo continuou depois do ano 2000, e depois que João partiu, está aqui na noiva o sétimo selo. Irmão, a igreja noiva hoje é o mistério da piedade. Eles não vão nos compreender, porque nós somos Deus em carne hoje. Se nós não fôssemos Deus em carne, nós já teríamos ido para a glória. Tem um ministério debaixo do sétimo selo, que não foi só Brana, é João. João partiu, o mistério continua, as pessoas não podem nos compreender, porque nós somos hoje o mistério da piedade. Se você não crê nisso, irmão, você está perdido. Você não pode crer que só Brana foi o mistério da piedade. Você não pode crer que Deus só esteve em Brana. Não, você tem que crer que Deus está em você, que você é o mistério da piedade. Sabe por que o seu irmão, a sua mãe, o seu filho, o seu parente não te compreende? Porque você é o mistério da piedade. Você é o sétimo selo continua na igreja. E mesmo agora, depois da partida de João, o sétimo selo continua em pastores, mestres e evangelistas, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Tá certo? Isto é a Bíblia. Discuta com a Bíblia. Anula você o ministério do pastor. Põe o povo para ouvir o pastor Osmar e você senta, não seja um hipócrita. Não continua pregando não, porque você dividiu a igreja do pastor Osmar pregando sobre o aperto play. E eu não estou vendo diferença nenhuma de você e de mim, só para causar divisão no ministério do pastor Osmar. Prego que tem que apertar o play, mas eles continuam pregando. Senta, seja sincero. Não minta para o povo que nós, os pastores, que ficamos com a mensagem do pastor Osmar, que estamos pregando exatamente o que João pregou. Não minta para o povo e diga que nós proibimos vocês de escutar o CD. Eu proibi alguma vez vocês de escutar o CD? Eu disse alguma vez ou insinuei que vocês não têm que ouvir o pastor Osmar? Pois é, eles pregam isso para enganar o povo. Hipócritas. Senta, anula o ministério de pastor de uma vez, não engane o povo, bajulando o pastor Osmar para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade, para se fazer humilde, de humildade não existe nada ali. Vamos terminar aqui, né? Esse parágrafo maravilhoso. Ó, a mensagem obra-prima. Toda 171. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca agora é reunida na semente, pronto para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado ômega. Sabe o que é isso aqui? Jesus tem se tornado Brana. O primeiro se tornou o último. O Jesus se tornou Brana. O último e o primeiro. Veja, a semente chegou, passou por um processo e tornou a semente outra vez. A semente que caiu lá na igreja do ministério de Paulo, aquela semente que caiu nas eras negras, veja, voltou daquela semente imperfeita. Veja, a primeira Eva que caiu foi usada na segunda. A primeira Eva que caiu foi usada na segunda, um filho. Veja, deixa eu adiantar aqui. A semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Jesus e Brana é o mesmo Deus encarnado. É o mesmo mistério da piedade. Ele disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele nunca disse nada do meio. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o primeiro selo e o sétimo selo. Quem representou o primeiro selo? Paulo. Quem representou o sétimo selo depois da partida do irmão Brana? João. A noiva, porque Paulo também era a noiva, João também é a noiva. Paulo representou a noiva primitiva, João representa a noiva do último dia. Paulo representou a noiva primitiva com uma pedra de fundamento, João representa a noiva do último dia com uma pedra de coroa. O primeiro, ó aqui,
o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a segunda, veja, e a última mensagem são a mesma. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas haverá luz no entardecer. O alfa e ômega. Isto é, o primeiro e o último. Meus irmãos, poderíamos ficar nisso horas, não é verdade? A grande obra-prima de Deus. A grande obra-prima de Deus. Amém? Então isto aqui para mim é suficiente, irmãos. Eu tinha mais uma mensagem aqui para ler. A primeira pedra, o primeiro, quantos sabem que foi o primeiro filho? Qual era? Rubem. O último, Benjamim. A pedra zodiacal de Rubem era jaspe, a pedra de Benjamim era sardônica. Rubem, o primeiro e o último. O que ele era? O que há de vir? O alfa e o ômega. Olha, do alfabeto. Veja, a pedra de jaspe, para terminar, a pedra de jaspe sardônica, glória a Deus, é Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Olha, a pedra de jaspe sardônica, a glória de Deus é Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo é sua igreja. Ele foi o primeiro. O que era ele? Ele foi o primeiro do tempo. Ele é o fim do tempo. Ele é o primeiro dos patriarcas. Ele é o último dos patriarcas. Ele era a igreja. Veja, o Espírito que estava na igreja de Éfeso. Ele era o Espírito que estava na igreja de Éfeso. O primeiro Espírito de Deus, que saiu do trono de Deus. O primeiro profeta, o primeiro mensageiro, Paulo. Ele é o Espírito da igreja em Laodiceia. Ele é o primeiro e o último. Amém? Como o profeta diz, isso aqui dá para a gente ir batendo, não tem fim, né? Para nós vermos aonde nós estamos parados. Isso aqui é para posicionar a igreja. João continua o sétimo selo. João partiu, tem uma igreja, tem um quíntuplo que continua com o mesmo selo. O que foi profetizado por Brana, João profetizou de novo para nós. A igreja é levantada para profetizar exatamente o que João profetizou. Amém? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, agradecemos por esta noite, o privilégio de estar aqui falando destas coisas, Pai. Isso dá convicção para a Tua igreja, isso posiciona a Sua igreja, Pai. Nós estamos certos, Pai, do que temos feito, comido o livrinho que João comeu, e estamos aqui pregando exatamente o que João pregou, Pai, porque do contrário nós não tínhamos nada para pregar, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos por essa terceira etapa tão maravilhosa que veio para mudar a nossa fé, Pai, para uma fé melhor, uma fé de arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.